Tudo bem? Graças a Deus. Então, nós vamos abrir a Sagrada Escritura no Salmo 118. Acompanhe comigo aí. Salmo 118. Salmo 118. Vamos ler esse salmo tão belo. Salmo cheio de misericórdia. Salmo de número 118. Todo mundo achou? Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Diz assim o Salmo 118. Eu farei a leitura uma vez e depois nós faremos juntos. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. 1, 2, 3, vamos ler juntos esses 4 versículos. Amém? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Amém, meus irmãos? Vocês estão aqui nessa manhã porque foram alcançados por essa misericórdia que dura para sempre. Dura tanto tempo assim, dura tanto tempo assim. Por isso vocês foram alcançados. E nós estamos aqui porque, como falamos na escola bíblica, a nossa misericórdia tem nome e tem rosto. É de Jesus. O rosto de Jesus, a glória de Jesus, a salvação de Jesus alcançou cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Então, meu irmão, incline seu coração para a adoração. Incline. Tem que manter a mente bem aqui, o coração bem aqui. Amém? Porque nós vamos cantar ao único que é digno de receber. Louvado seja Deus, meus irmãos. Oremos, depois você já pode ficar de pé e nós vamos cantar. Amado Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por reunir o teu povo nessa manhã tão bonita, para nós adorarmos o Senhor, para nós nos entregarmos ao Senhor, para nós nos envolvermos com o Senhor. Tenha gracioso conosco e que a nossa vida seja derramada na tua presença em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos. Irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos ficar em pé para louvar a canção ao único. A
Um acompanhamento tão gostoso. Louvado seja Deus. Então, vamos agora no Salmo 119, do ladinho 118, verso 1 até o 8. Do verso 1 até o 8, do Salmo 119. Amém? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testamentos, seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que o cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então, não terei do que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, e não me desampares jamais. Aleluia, meus irmãos. Que texto maravilhoso. Aqui está dizendo que vai ser feliz quem consegue obedecer ao Senhor, quem consegue olhar para a palavra do Senhor e encontrar suficiência, quem consegue olhar para as Escrituras e ser fiel ao Senhor nosso Deus. Está dizendo que vai ser feliz. Mas ele diz assim no versículo 5, no verso 5: quem dera fosse firme os meus passos, quem dera. Quem dera eu conseguisse, quem dera eu pudesse. Mas ele diz que há esperança. Ele diz: eu darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Ele diz aqui: tem como. Tem como, sabe? Tem como, meu amigo. Tem como. É o observando que está escrito aqui. É se rendendo a quem escreveu esse texto. E louvado seja Deus por isso. Tem como, meus irmãos. Você pode começar o seu dia hoje dizendo: quem dera conseguisse. Quem dera conseguisse amar mais as pessoas. Quem dera conseguisse me envolver mais com o culto. Quem dera conseguisse me entregar mais. Mas ele diz: tem como. Como? Leia, ore, se renda, ame o Senhor. Se você tem capengado, tropeçado, esse é o momento de a gente reconsiderar, se arrepender e olhar para o Senhor. Vamos fazer isso? Curva a sua cabeça, olha o nosso Deus e com gratidão também no seu coração. Busque o Senhor, depois eu faço uma oração apresentando todos nós. Amado Deus, nós vemos no Salmo 118 que a tua misericórdia é grande, que não tem fim, dura para sempre. Nós experimentamos isso quando fomos alcançados pela mensagem da manhã. Ah, Pai, quem dera pudéssemos ser plenamente semelhantes a teu Filho. Quem dera pudéssemos obedecer todos os dias. Mas a tua palavra está aqui, aberta diante de nós, aberta, disposta diante de nós. Nós podemos aprender com aquilo que o Senhor tem ensinado desde a criação. Senhor, que nós possamos aqui na Sagrada Escritura olhar com mais amor para o teu Filho, olhar para o sacrifício que foi feito por nós, e nós somos gratos a Deus, porque o Senhor certamente nessa manhã concede perdão a todos nós, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. E vocês podem firmemente vencer o pecado, porque o Senhor Jesus já venceu por nós. Então por isso nós vamos cantar e vencendo pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Então vamos louvar a igreja com a canção Vencendo Bem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis.
a Deus, meus irmãos. Vamos para o nosso momento confessional. Pergunta de número 102, está no seu boletim aí. Pergunta de número 102. Amém? Todo mundo conseguiu achar? Só a Sabrina achou? Mais alguém achou? Amém, graças a Deus. Maravilha. Pergunta de número 102, eu farei a pergunta e nós vamos ler juntos, meus irmãos. Pelo que oramos na segunda petição, 1, 2, 3, vamos ler? Na segunda petição, que é venha o reino, pedimos que o reino de Satanás seja destruído, que o reino da graça seja adiantado, que nós e os outros a ele sejamos enviados e nele guardamos, e que cedo venha o reino da glória. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Olha só. Sempre que for possível, releia as perguntas na sua casa, viu? Tem aqui ó, as referências bíblicas. Seja edificado, edifique a sua família. Isso é maravilhoso. Então, podem se assentar. Fiquem à vontade. Então, em glória do Senhor Jesus. Eu gostaria de chamar as crianças aqui. Nossas crianças. Até que a gente possa fazer uma breve introdução para elas. Olha aí que bênção, meus irmãos. Amém. Então, meus irmãos, sempre olhem por nossas crianças, viu? A gente faz isso daqui, não é por capricho, não é porque tem que fazer, mas é porque as crianças, elas não compreendem a linguagem que a gente usa, né? Então, é importante para elas ouvir de um jeito que elas possam entender ou absorver pelo menos um pouquinho. Débora, Marina, Laura, Maria Clara, Manuela, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Um dia, um mal entrou no mundo, sabia? O mal entrou no mundo e trouxe muita bagunça. E eu sei que a criançada entende de bagunça. Mas Deus prometeu algo muito especial. Ele ia enviar alguém muito forte, muito eficaz, muito bom e que ia acabar com tudo que é ruim. Vocês sabem quem é? Sabe quem é, Marina, que Deus enviou? Marina, quem é que Deus enviou? Quem é que Deus enviou para acabar com o mal no mundo? Jesus. Amém, graças a Deus. Então, o Senhor enviou Jesus, o seu Filho amado, para acabar com o mal, né? E olha só, Jesus veio como um bebezinho, que cresceu, que amou esse mundo, que tem que ser amado por esse mundo. E se Ele é quem acaba com o mal, Ele é o nosso verdadeiro herói, Ele é o nosso verdadeiro Salvador. E quando a gente fica com medo, quando a gente vê as coisas saindo do jeito que a gente não queria, crianças, a gente pode lembrar de uma coisa, que Jesus está com a gente. Viu, Marina? Tem que lembrar que Jesus está com a gente. A Débora tem que lembrar, os pais da Maria Clara tem que lembrar para ela, a Júlia tem que lembrar para a Manuela, da Nubiel temos que lembrar para a Laura, que diante do medo, diante das coisas difíceis, Jesus está com a gente. Cuida de vocês. Ele é o mais forte para cuidar de vocês, mais forte que o papai e a mamãe, é o Senhor Jesus. Sabe qual é a melhor parte? É que vocês podem confiar em Jesus todos os dias. Todos os dias. E os pais precisam ensinar isso para as crianças, confiar no Senhor Jesus todos os dias. Amém? Vamos orar então pelas crianças e pela mensagem. Amado Deus, obrigado porque o Senhor nos deu filhos da aliança. Nós possamos conduzir essas crianças aos pés do Senhor. Que o Senhor não tenha falado apenas com elas agora, mas também fale com essa gente, com esses adultos que aqui estão. E todos eles possam ser impactados por aquilo que o Senhor vai falar, por essas verdades em nome de Jesus. Amém. Amém. Deu certo aí? Está funcionando? Que bom, graças a Deus. Obrigado, crianças. Obrigado aos pais.
Amém. Vamos abrir a Sagrada Escritura em Gênesis, no capítulo 3. Facinho de achar, primeiro livro da Bíblia. Dá só umas folhadinhas aí. A gente está voltando, meus irmãos, para a nossa série Do Outro Lado do Paraíso, baseado em Gênesis. A gente já viu a parte central do capítulo 2 e nós estamos caminhando em todos os versículos, por enquanto, de Gênesis 3. Vou pegar uma água enquanto você procura aí. Gênesis 3, versículo 14 e 15. Gênesis 3, versículo 14 e versículo 15. Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ouça, meu irmão, com fé. Ouça com fé a Sagrada Escritura. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Deixa aberto aqui para eu poder voltar para o Sagrada Escritura. Meu irmão, imagine se a gente pudesse ver mais do que de fato a gente vê. Imagine se a gente pudesse ver as batalhas espirituais que estão à nossa volta. Se a gente pudesse ver a tão gloriosa forma dos anjos, que são temíveis. É tão glorioso que chega a dar medo. Mas também se a gente pudesse ver a ação das trevas em nosso meio. Como que a gente ia reagir? Será que a gente ia ficar muito assustado? Se a gente pudesse ver como as coisas acontecem aqui à nossa volta. Como que a gente ia reagir? Será que a gente ia dar mais ou menos oportunidade para o maligno agir à nossa volta? Se a gente pudesse ver como eles agem de verdade, meus irmãos. Será que a gente ia ficar mais alerta? Será que a gente ia ficar mais assustado? Será que a gente ia ser mais ativo no reino ou mais retraído, com medo? Como que a gente ia reagir? Se a gente pudesse ver. Se a gente pudesse. Se a gente pudesse. Meus irmãos, assim como Adão e Eva, nós não percebemos a face do mal diante de nós. Nem a face de Satanás diante de nós a gente não poderia, assim como eles não puderam. Nem se ele viesse em forma perfeita, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, se a gente pudesse ver isso. A gente já viu até aqui, vendo Gênesis, que Deus cria tudo de um modo perfeito e muito bom. Ele mesmo diz: coisa boa isso que eu fiz, coisa linda. E Satanás não tem como competir com Deus. Ele não pode competir. Ele não pode criar nada. Mas ele começa a tentar atingir a criação. E ele vai aonde foi criado a imagem e semelhança de Deus, o homem e a mulher. Ele odeia a criação de Deus. Satanás odeia a mim e a você. E ele ataca Adão e Eva, enganando, ludibriando, contando mentiras, e eles caem. E o mundo inteiro cai. O mundo inteiro cai. Não somos só nós, o mundo inteiro cai. O sofrimento entra no mundo. A dor e o sofrimento entram na vida de vocês, na minha vida, desde Adão e Eva. A dor e o sofrimento está lá. E tem uma outra coisa que é pior ainda. Nós nos tornamos promotores da dor e do sofrimento. A gente passa a ser um agente da dor e do sofrimento. Que tragédia, meus irmãos. Que tragédia. Que tragédia. Meus irmãos, muitas vezes a gente
negligencia o mal, afinal, a gente nem fala sobre isso. A gente procura outras respostas. Sabe por que parece? Parece que crer no mal, que na ação de Satanás é coisa de gente que não é inteligente. E se a gente defender isso, talvez as pessoas pensem que nós somos menos inteligentes e talvez a gente acabe se pegando menos inteligente. A gente pense que é assim, mas não é assim. Porque todo mundo tem um sinal de alerta a respeito de Satanás dentro de si. Até quem não crê, quando uma tragédia acontece, começa a pensar melhor. Nossa, quem seria capaz de um mal tão grande? Por exemplo, quando alguém entra numa escola e atira contra todo mundo, a gente liga o sinal de alerta. Ou quando a gente vê algum atentado terrorista, a gente liga o sinal de alerta de novo. De novo. Isso está dentro de nós. É o sinal de alerta contra o mal. E, meus irmãos, e por causa disso, nós temos uma tendência horrível dentro de nós, que é, ao invés de correr para quem não é o autor do mal, a gente corre para o autor do mal. Em vez de correr para Deus para fugir do mal, a gente corre para o autor do mal, para quem trouxe o mal para o mundo. Vamos reler o versículo 14, porque hoje, meus irmãos, tem algo que a gente não pode esquecer. O tema de hoje é não esqueça da verdade. E a primeira coisa da face da verdade que a gente não pode esquecer é que o mal é real. O maligno existe. Satanás opera. A gente não pode esquecer disso. Versículo 14 diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Deus vem então caminhar no jardim, procura Adão e Eva, os dois estão escondidos. Eles são culpados, são achados culpados. Deus chama eles para um diálogo e pergunta: o que foi que vocês fizeram? E Adão se justifica: Deus, essa mulher aí que o Senhor me deu, a culpa é dela, foi ela. O Senhor sabe, o Senhor é meu facho, eu fui o primeiro da criatura. Não bota a culpa em mim não, é a mulher. Mas o Senhor também, né? Por que me deu ela? Não foi assim que Adão disse? Exatamente assim. A gente está traduzindo aqui, mas foi isso aí que ele disse. Daí Deus se volta para a mulher. Se volta a mulher. E aí, Eva? O que aconteceu? E a Eva: foi a serpente, Senhor. Foi a serpente. Foi o Senhor que criou ela. É o bichinho que o Senhor fez. O Senhor que moldou aquele bicho lá. E ela veio aqui me enganar. Aí Deus se volta agora para a serpente. E é aqui que a condenação máxima começa. Que tudo começa a desmoronar, tudo começa a cair. A gente já começa a ver que as coisas já não têm mais harmonia, porque animais seriam contra um animal, todos os animais seriam contra todos os animais, o mundo inteiro cai. É a primeira condenação. A primeira, meus irmãos, não tem mais harmonia dentro da criação. Deus faz algo, determina algo e faz com que isso aconteça. A consequência do pecado. A consequência do pecado. Satanás, depois de ter sido expulso do céu, agora aqui ele é mais humilhado ainda. A miséria dele, de Satanás, vai se aumentando, vai se alastrando, porque aqui ele recebe uma profecia de que um dia o crânio dele ia ser esmagado. Vai ter fim. Além de ser expulso, ele vai ter fim. Acabou. Ele achou que estava vencendo, ele estava decretando a derrota dele mais ainda. E nós, meus irmãos, vocês todos, eu, minha família, as pessoas que estão passando lá na rua, nós vivemos num mundo afetado pelo maligno desde a queda. Demônios e homens ocupam o mesmo estado de caídos. Todos caídos. Sejam os caídos do céu ou sejam os caídos aqui na terra mesmo. Todos nós ocupamos o mesmo status de caídos. A gente aqui na igreja presbiteriana nem costuma muito falar sobre demônio, né? Não é nosso forte, não é nossa praia ficar falando sobre isso. Não é com a gente. Muita gente pensa que não é com a gente, embora devesse. A gente não é muito disso.
mas a gente não pode negar que eles existem. A gente não pode negar que eles atuam. A gente não pode, meus irmãos, negar que eles estão pelo mundo. E o mal dá cada vez mais evidências do seu mal. Cada vez mais. E a gente não gosta do mal. A gente assiste série torcendo para o vilão ser derrotado. A gente olha filme e torce para o mal ser vencido. A gente lê livros onde o mal é superado, ou pelo menos o mal se converte. É o que a gente deseja. E nós estamos numa narrativa da história do ser humano, numa história contada pelo próprio Deus, que diz que o mal vai ter fim. Vai ter fim. Esse anseio que nós temos para que o mal seja derrotado, está dito nas Escrituras que esse mal vai ter fim. Nós estamos nessa história, meus irmãos. Nessa história que tem uma grande promessa. Mas enquanto essa história não chega ao final, nós estamos aqui, caminhando junto com o mal, no meio do mal. O próprio Jesus diz: o mundo jaz no maligno. Enquanto essa história não acaba, nós estamos aqui. Quem gosta de livro, entende que nós estamos dentro de um grande livro. A história ainda está sendo escrita. A gente já sabe o spoiler, mas ainda as coisas estão acontecendo. Deus já sabe de tudo, nós é que não sabemos. Mas ainda nós estamos dentro dessa história. Cada um de nós somos personagens dessa história. Enquanto nós estamos aqui, a gente fica procurando um tipo de resposta para o mal. A gente bota a culpa nas tentações, aqui, ali, o fulano, o beltrano, o meu chefe, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Ninguém gosta de mim, mas a Bíblia dá a resposta para isso. Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra todos os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a sua luta, sabia? Essa é a sua luta. Meu irmão, essa verdade aqui é verdade para todo mundo. Mas o cristão deve entender essa verdade melhor do que todo mundo. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Diante dessa verdade, como vocês reagem? Como que isso se aplica na vida de vocês? Vocês lembram disso? Isso passa pela mente de vocês? Ou vocês negligenciam tudo, dizem que nada é, que nada fez, que nada acontece? Ou vocês menosprezam isso? Porque a gente pode achar que tudo vai se resolver com política. Não vai. Não é com Bolsonaro, não é com Lula, não é com socialismo, não é com capitalismo, não é com direita, não é com esquerda. Nada disso vai resolver o problema do mal. Porque o que a gente acha bom hoje pode se tornar mal amanhã. Talvez a gente queira se anestesiar do mal e se encher de remédios. Talvez a gente queira espalhar um monte de cartaz de paz. Talvez a gente ache que nossa esperança está na ONU, na Unesco, nas Nações Unidas. Não está. Não está, meus irmãos. Não está. Satanás continua agindo. Satanás continua, meus irmãos, nos distraindo, enganando, se disfarçando, mentindo, destruindo, maquiando, distorcendo ideias. Ele simplesmente continua a trabalhar, enquanto nós ignoramos. Satanás continua a trabalhar, ele simplesmente continua. Ele faz o aborto parecer algo normal. A traição ele romantiza. Foi por amor. A outra. Ele faz a fofoca parecer preocupação.
Ele faz. Ele faz, meus irmãos. Ele continua enganando. Faz a mentira parecer um escape. Ele continua. Ele continua destruindo famílias. Continua destruindo igrejas. Continua, meus irmãos, promovendo guerra por aí. Continua trazendo intriga para dentro da nossa casa. Continua criando seitas. Simplesmente ele continua. Ele já sabe que é derrotado. Já sabe que vai ter fim. Mas enquanto esse dia não chega, ele não está no inferno. Ele não está no inferno. O inferno é o lugar dele. Um dia ele vai ir, mas enquanto ele não vai, ele vai continuar tentando destruir o que ele mais odeia, a criação de Deus. Ele vai continuar, meus irmãos. Qual é a nossa posição? O que o César vai fazer com essa verdade? O que a Noemi vai fazer? O que vai fazer? Como que a gente vai aplicar isso na nossa vida? Agora, uma coisa que é importante. Como que essa igreja aqui vai entender isso? A gente vai continuar negligenciando? Que as pessoas estão sendo acorrentadas e tormentadas por Satanás por aí? Isso aqui não é um parquinho, meus irmãos. Jesus disse, eu vou dar ênfase de novo, o mundo jaz no maligno. Mas graças ao Senhor Jesus, a frase não termina aí. Ele diz, tenha um bom ânimo, eu já venci esse mundo. Ele está trazendo esperança, ele está dizendo, enquanto vocês estão aqui, fica ligado, ó, te liga, Diego. Jesus está dizendo isso, te liga, Andressa. Olhem para mim, só eu posso dar vitória. Contra esse mal, só eu posso. E meus irmãos, nós temos uma promessa. Vocês lembram quando Jesus pergunta para os discípulos quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Os discípulos dão algumas respostas, mas Pedro, o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, isso aí, cara, quem te revelou isso aí foi o Espírito Santo. Top! E sobre essa verdade aí, eu vou firmar minha igreja. E a porta do inferno não vai resistir. Me arrepiei, meu irmão. Que essa é a verdade. A porta do inferno não vai resistir. O que isso quer dizer? Que a igreja é instrumento de ataque. A gente não se defende do inferno. A gente ataca. A gente promove a guerra contra o mal. Somos nós. A gente não fica coado, não forma nosso clubinho, cheio de coraçãozinhos. Que delícia. Não é. Não é. É longe disso. Instrumento de ataque é o que nós somos, meus irmãos. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? Quando o homem peca, ele garante para nós uma coisa grandiosa: condenação. As pessoas não vão se perdendo durante a vida. Já nasce perdido. Já nascem, todos nós nascemos afetados pelo pecado, meus irmãos. Todas as pessoas. Qual é o nosso trabalho? Salvar essas pessoas, saquear o inferno, tirar as pessoas de lá. E esse é o trabalho da Igreja Presbiteriana de Caçapava do Sul: saquear o inferno, salvar pessoas. Meu desejo é que todos nós, quando olharmos para as pessoas nas ruas, nos mercados, nas lojas, para os vizinhos, a gente não veja um amontoado de carne e osso. Mas veja que uma pessoa que não entregar a vida para o Senhor Jesus e se render ao amor do Senhor Jesus vai passar a eternidade no inferno. Pessoas carentes de salvação. Nós precisamos olhar com esse olhar espiritual. Nós precisamos, meus irmãos. E como que a gente vai trabalhar para isso? Pregando o Evangelho, anunciando,
falando para as pessoas: tem uma boa notícia. A vida é cheia de más notícias, mas existe uma boa notícia. Existe um Redentor, existe um Salvador. A gente precisa jejuar mais, orar mais, se consagrar mais. Lembra quando os discípulos perderam a luta com o demônio? Vocês lembram disso? Uma criança. Porque se tivesse 12 anos, a Bíblia ia colocar um homem. Mas era uma criança, um menino. Um menino. Estão achando que só a gente maltrapilha, fica endemoniada? Um menino. E os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Então Jesus vem, acaba com a festa de Satanás. Eles vão para casa envergonhados e perguntam: Senhor, o que aconteceu lá? A gente ficou com vergonha. Estou aqui tentando examinar minha vida, não consigo achar brecha aqui, o que houve? E Jesus responde. Mateus 17, 20 ao 21. Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como de um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Aí Jesus volta para o assunto do demônio. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Só assim. O que falta para nós? Porque Jesus aponta primeiro para o crucial: fé. A gente precisa crer. A gente precisa confiar mais. A gente precisa se envolver mais com esse Jesus que tem todo o poder. A gente precisa se agarrar mais ainda nele. Mais ainda. Eu disse para vocês, se um dia isso acontecer aqui, vai sair todo mundo correndo. O que a gente vai fazer? Na autoridade de quem a gente vai fazer isso? Como está a nossa vida espiritual? Lembra lá em Atos que 2 ou 4 homens, não me lembro, foram expulsar demônio de um homem. Chegou lá e disse: em nome de Jesus e de Paulo eu te expulso. E o demônio falou: eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas quem vocês são? Deu-lhe uma tunda neles que largou eles pelado. Uma pessoa só. Vai adiantar a gente ficar sapateando falando aqui: sai em nome de Jesus? Não vai. Como está a vida de oração de vocês? A fé de vocês? O jejum está em dia? Como é que está, meus irmãos? Eu sei que isso não é fácil falar em sermão, mas é verdade bíblica. E o texto fala de Satanás, eu não posso ignorar. Não posso pular Gênesis 3, 14 e 15 para ir direto para o pecado do homem e da mulher, a consequência. Não posso. Isso é uma realidade. Essa é uma realidade, meus irmãos. Eu desejo que a Igreja Presbiteriana de Caçapava do Sul lute por essa cidade. Lute por essa igreja. Que vocês lutem pelos parentes de vocês, pelos amigos de vocês, pelas pessoas que vocês amam, pela nossa família. E você não luta sozinho. Você não luta sozinho. E não é pela nossa força. Por isso nós precisamos da verdade. E aí a gente vai para o versículo 15 e a gente vai mostrar que o Evangelho é real. Então tem uma verdade que nós precisamos saber e não podemos esquecer. O mal é real. E a outra face disso é que o Evangelho é real. O Evangelho é real. Tem gente aí. No versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Uma batalha aqui é declarada, mas só com um vencedor. Meus irmãos, um teria o calcanhar ferido e o outro teria o crânio esmagado. O verso 15 já está anunciando: tem boa notícia vindo por aí. Esse é o proto-evangelho.
Esse é o pré-anúncio do Evangelho. Que o descendente da mulher, que nós sabemos muito bem o nome poderoso que ele carrega, venceria esse mal, venceria esse diabo, venceria esse Satanás. Esse é o anúncio. Olha, apesar do mal, Alice, ainda tem esperança. Luciano, tem esperança. Camila, tem esperança. Everson, tem esperança. Tem mal no mundo, mas tem esperança. Porque alguém viria para vencer. Alguém viria para acabar com o mal. Alguém viria fazer aquilo que Adão e Eva não puderam fazer. E Gálatas 4:4 diz para nós isso. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Na plenitude do tempo. Eu não sei como funciona o relógio de Deus. Eu não sei como Ele decretou isso. Mas o que nós sabemos é que um menino, naquele exato tempo, viria ao mundo para acabar com o mal do mundo. Esse menino, de uns 3 quilos talvez, enrolado em alguns panos, com uma fralda de pano, fariam, meus irmãos, anjos glorificarem. Porque foi o que fizeram diante de pastores. Eles disseram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Um menino fez isso. Um recém-nascido. Um recém-nascido. E o Evangelho proclama isso em João 1,14. Ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. E foi nessa noite que os demônios cantaram: noite infeliz, noite de horror. Acabou, já era. Nós cantamos ao contrário: acabou, já era. A demoniada ficou apavorada. E ainda assim, João proclama agora na sua outra carta de 1 João, diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Calcanhar ferido, mas cabeça esmagada. Porque Deus permite que o calcanhar do Filho seja ferido. Porque Deus envia seu Filho para ser ferido, pendurado numa cruz. Porque Deus abandona Jesus lá. Porque esse era o nosso caminho. Esse era o nosso caminho. Obrigado, meu irmão. Porque esse era o nosso caminho. O caminho de abandono, o caminho de sofrimento, o caminho de morte. Cristo veio suportar tudo isso no nosso lugar. Por que Deus fez isso? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho. Deus amou cada um de nós, apesar da nossa rebelião, apesar da nossa queda, apesar da nossa negligência. É por isso que Ele envia seu Filho. É por isso que o calcanhar é ferido. A vitória de Satanás estaria em nos destruir com morte. Mas Jesus venceu a morte. Jesus venceu a condenação. Jesus vence o poder que Satanás tinha sobre nós, de nos acusar, de nos ferir, de nos desgraçar, de acabar com a gente. E esse mesmo Jesus concede poder para nós, o poder de vencer o mal. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Meus irmãos, nós recebemos um poder que desceu dos céus. O que nós vamos fazer com esse poder? E aí, meu povo, como é que a gente vai se mexer? Atos 1:8 diz: mas a Sabrina vai receber poder, o Samuel vai receber poder, a Alice, o César, a Noemi, o William, Danúbio, o Diego, a Andressa, a Júlia, o Everson. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Evangelho é o poder, a boa notícia é o poder.
Jesus veio salvar, curar e libertar, e vocês têm o poder dessa mensagem no coração, na boca e no intelecto. Se a sua família estiver sofrendo, ela precisa do Evangelho. Se a tua família está sofrendo, precisa do Evangelho. Se a igreja estiver sofrendo, precisa do Evangelho. Então, por isso, viva o Evangelho. Sejamos imitadores desse Jesus aqui, desse Jesus. Sejamos as suas testemunhas. A gente precisa, meus irmãos. Precisa. O poder que vence esse mal, o poder que vence esse mundo é o Evangelho. E como que nós vamos usar essa arma? Como? Montando métodos e estratégias para a igreja? Uma ova, esquece. Comprando curso de família, comprando curso para a nossa vida financeira, mais trabalho, mais cursos, mais diplomas. Não! Retumbante não! É só o Evangelho. O que a tua família precisa desesperadamente é o Evangelho. Nossas orações, jejuns, leitura da palavra e a comunhão tem muito poder. Tem muito poder. O poder não está em alguém chegar e injetar dinheiro nessa igreja, a gente poder alugar outro lugar. Não. Comprar mais som, esquece, é detalhe. É detalhe. O que a gente precisa é do Evangelho puro e simples. Como vocês têm usado essas armas? Oração, jejum, leitura da palavra, comunhão. Como nós usamos? O versículo 15 de Gênesis 3, meus irmãos, está deixando claro para nós que nós somos todos inimigos de Satanás. A gente não é amigo dele, a gente é inimigo dele. Tudo que ele te oferecer, sai correndo. Foge, mesmo que pareça bom, como ele fez com Adão e Eva. Talvez vai te oferecer mais trabalho, mais dinheiro, menos tempo com a família, menos tempo de devoção, menos tempo de quebrantamento. O Satanás não vem chifrudo, vermelhão e com garfo na mão. Não. Pode vir bonito, cheiroso, usando tchu-an-tchu, ou pode vir loira ou morena, alta, um corpo escultural. A intenção é enganar. Cuidado com o que ele pode oferecer para vocês em 2026. Se ele disser assim, se prostrado me adorar, eu te darei tudo. Quem disse isso foi o diabo, não foi Deus. Foi Satanás que disse isso. Cuidado com as coisas que ele vier oferecer para a sua família e para você com aparência de bom. Leve aos pés do Senhor antes de tomar decisões. Leve aos pés do Senhor. Leve, meus irmãos. E lembre-se, meus irmãos, ativamente, se a vinda de Cristo trouxe uma reviravolta para a história do mundo, imagina o que a vinda de Cristo para a sua família, para a vida do seu vizinho, para a vida dos seus amigos pode fazer. Se Cristo mudou a história do mundo, imagina como pode mudar a tua história, a tua realidade. Se Ele mudou o impacto do pecado no mundo, imagina como pode mudar o impacto do pecado na sua vida. Afinal, Ele transformou nossa condenação em salvação, a nossa dor em alívio e os nossos fardos em descanso. E lembre-se do principal que Ele fez. Fez de vocês filhos, porque Gálatas 4, do 5 ao 6 diz assim: para restaurar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito do seu Filho, aos nossos corações, com o qual clama, Abba, Pai. Agora você pode dizer para Deus: Pai, me ajuda, me sustenta, me fortalece, me guarda, me ajuda a tomar essa decisão, me ajuda a perdoar, me ajuda a me reconciliar, me ajuda a superar essas mágoas. E meus irmãos, Deus opera de uma forma belíssima na vida daqueles que confiam nele. Belíssimo na vida daqueles que se tornam filhos dele. E se você ainda não é filho de Deus, corra para Jesus
e receba a paternidade do Senhor. Corra para Jesus intensamente e receba o amor do Senhor Jesus. Receba a restauração da família, a restauração, ó, meus irmãos, de coisas que foram quebradas lá no passado. Receba, meu irmão. E para concluir, eu iniciei esse sermão aqui falando que o maligno é real, né? E isso traz um certo peso, né? Os caras foram dando uma murchada, mas é real. É real, meus irmãos. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer disso. E pode parecer duro, mas é duramente verdade. É duramente verdade. Meus irmãos, apesar de tudo isso, a gente olha para o texto da Bíblia aqui, no geral, você lendo ela toda ou não, ou em fragmentos, vai ver que uma esperança brilha para nós. Apesar do mal, uma esperança brilha para nós. E quem faz esse mal todo, essas trevas todas serem dissipadas, é Jesus. Então não sai daqui com medo. Sai daqui com coragem. Saia daqui disposto a lutar. Que você tem garantia de vitória. Tem, Noemi? Pelo amor de Deus, Diego. A vitória está em Cristo Jesus, porque Jesus já venceu. Meus irmãos, não é porque você não vê o mal que ele não vai operar. Ele está te distraindo. Muitas vezes está só te distraindo. Não está te cravando um espeto, não está com um garfo, não está te dando doença, não está ali te atazanando, mas está te distraindo. Tirando teus olhos de Cristo, fazendo você não olhar para o Senhor. Não seja uma pessoa distraída demais, que gasta tempo com besteira, que vive reclamando, que vive cuidando de detalhes que ninguém está nem aí. Não faz isso com você mesmo. Sejam homens e mulheres vigilantes que confiam na verdade, no poder que tem em Jesus Cristo. Satanás nunca venceu nada. Nunca, sempre foi um derrotado. Ele não venceu Adão e Eva. Ele só cavou a própria cova dele mais fundo ainda. Entendem isso? Então, meus irmãos, saia daqui descansado, aliviado, descanse nas verdades que vimos hoje e não tenha medo de lutar em nome de Jesus, porque no nosso Senhor nós encontramos uma fortaleza, um castelo forte que resiste aos ataques de Satanás. E o que você precisa é da boa notícia do Evangelho, que você não consegue se salvar, que precisa de um Salvador, e esse Salvador veio em amor, se entregou para nos salvar e para restaurar nossa vida e nos dar a eternidade em nome de Jesus. Amém. Vamos orar e depois nós vamos cantar em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, curve a sua cabeça, carregue essas verdades para a sua vida. Não esqueça, meus irmãos, da verdade. Não esqueça da verdade. Primeiro, o mal é real. Segundo, o Evangelho é mais real ainda. Aleluia. Amado Deus, que nessa manhã a igreja possa ter sido encorajada a lutar e a vencer, a viver para a Tua glória, a olhar para o Autor e Consumador de todas as coisas e ver vitória, apesar do mal, apesar da dureza do coração, apesar das enfermidades, apesar das lutas. Que o Senhor nessa manhã, ó Deus, traga cura sobre nós, por intermédio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cantemos, meus amados. Bom, irmãos, agora nós vamos orar com São Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus,
Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, que mais não há na terra, a nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Amém. Graças a Deus. Os irmãos, pode se sentar só um minutinho, a gente dá o Davi, lê a oração final.